Olá, pessoal. Começando aqui mais uma live do SíndicoNet, mais um podcast, porque a gente acaba publicando aqui esse nosso conteúdo também nas plataformas de podcast do SíndicoNet. E hoje vamos falar sobre tecnologias que valorizam o síndico e tecnologias que ajudam e servem como ferramentas de diferenciação estratégica aí para os síndicos, principalmente aí para os síndicos profissionais. A gente vê essa necessidade de dos síndicos precisarem mostrar mais valor e serem mais valorizados, uma vez que esse tipo de atividade ganhou muita relevância aí nesse momento de durante a pandemia e pós-pandemia também, mas a gente não vê um equilíbrio do outro lado. A gente vê um cargo muito relevante, com ganho de relevância, né? As nossas pesquisas mostram isso, mas por outro lado a figura do síndico, a pessoa do síndico sendo ali pouco valorizada pelos moradores ali que habitam o empreendimento ali, o condomínio. Então a ideia hoje é trazer aqui para vocês quais as tecnologias que ajudam vocês a mostrarem melhor os serviços e valorizarem, né, o trabalho de vocês de uma forma estratégica e gerando também ali diferenciação. Eu vou chamar aqui o Maicon Guedes, que é CEO da Informa Condomínios, da Informa Síndicos, é a maior empresa de sindicatura profissional aí do Brasil, presente aí nas principais regiões metropolitanas do nosso país. E ele tem muito conhecimento aí, acho que muita troca interessante para fazer com a gente, para falar e mostrar como que ele usa as tecnologias aí, no caso dele, para gerar ali valorização de trabalho. E na outra ponta a gente vai estar aqui também mais uma vez com o Joaquim, CEO da Knock Knox, porque a gente vai falar sim sobre muito aplicativo, falar muito, né, sobre os aplicativos, porque é uma ferramenta, é uma das principais ferramentas tecnológicas aí que a gente tem como forma de valorizar o trabalho do síndico e se conectar com os moradores, né? Isso a gente sabe o quanto é importante, mas desde que você saiba usar os aplicativos e desde que você tenha ali um aplicativo compatível com a realidade dos seus condomínios. Então, para a gente começar aqui, eu vou chamar primeiro o Maicon Guedes, daqui da Informa Síndicos. Ele está com o perfil da Informa. Vamos lá, peraí. Tá aqui. Perfil da Knock Knox. Boa, vamos ver quem entra primeiro aqui. Boa O noite, Maicon. Júlio, tudo Fala, bem? Maicon. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Fala, Fala, Joaquim. Júlio. Boa noite. Boa noite, Maicon. Boa, Joaquim. Bem-vindo. Bom ter vocês aí mais uma vez aqui no SíndicoNet. Fiz já uma introduçãozinha sobre esse tema que a gente inclusive debateu antes aqui para trazer aí uma conversa bem objetiva e rica, né, em tudo que a gente pode ajudar aí os síndicos que estão escutando a gente na questão aí de valorização de trabalho, de reconhecimento, né, usando aí a tecnologia como uma conexão e uma forma de mostrar serviço mesmo, né, para os moradores que são aí os grandes clientes aí dos síndicos. Indo direto ao ponto aqui, eu queria começar com você, Maicon, para a gente falar um pouco, você contar, eu já falei inclusive que você é CEO da Informa Síndicos, é aí a maior empresa de sindicatura profissional do Brasil, presente aí já em várias cidades. E eu acho que com essa bagagem que você tem, com essa carteira que você tem, eu imagino o quanto você não usa aí de ferramentas de tecnologia para viabilizar um trabalho como você executa, né? Inclusive para gerar escala para você, porque isso é importante, e também para padronizar. Então, tem várias formas aí de você usar essas tecnologias, tá? Então, conta para a gente, Maicon,
como que você usa essas tecnologias? Aí, no caso, né, aí pode até falar uma mais específica aqui, começando aí pela Assembleia Virtual, tá? Que não deixa de ser aí uma tecnologia recente e que pode ser muito utilizada aí de forma estratégica se você souber fazer uma boa assembleia virtual. Então, olhando especificamente para essa tecnologia, primeiro ponto, o quanto você usa atualmente e se você usa de alguma forma diferente, se você tem aí alguma tática ou estratégia para mostrar aí o seu trabalho. Júlio, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer contribuir com o SíndicoNet. A nossa empresa, pouquinho antes de começar aquele fatídico período de pandemia, estava começando, né, a desenhar a sua expansão nacional e criar processos. E a tecnologia nisso foi fundamental. E as assembleias virtuais ou remotas, a gente começou a utilizar em início de 2020, né, quando o pessoal ainda ficava naquela dúvida, né? Posso, não posso fazer assembleia virtual, remota? Tem validade jurídica, não tem? E a gente já estava começando em alguns condomínios a fazer assembleia virtual. A nossa matriz está em Curitiba e a gente conversou com alguns cartorários aqui para primeiro verificar, vai dar problema na hora de registrar essa ata ou não. E aí, conversando com eles, até 2 eram nossos condôminos, então facilitou, né, o contato. E eles colocaram uma série de requisitos, né, para a gente cumprir. E o primeiro ponto era, na esfera privada, é o que não está proibido, está permitido. A convenção proíbe a assembleia virtual? Não. Então, só fala em se reunir. E o conceito de se reunir com o tempo foi mudando, né? Então, a assembleia virtual a gente começou a fazer, registrar nas atas, então a gente não tinha um problema de legalidade. E quando veio a pandemia, a gente já estava preparado, a gente já estava fazendo esse modelo, né? As pessoas ainda estavam começando a ouvir falar de Zoom, de Teams, a gente já estava usando essas ferramentas. E o pessoal embarcou, né? Então lá no início de 20 a gente fez a primeira implantação de condomínio, né? Foi uma parceria com a administradora, com a construtora, a primeira implantação online de um condomínio, então fazer uma assembleia de instalação online, lá no início de 20. E o pessoal todo cabreiro, não, vamos lá que os cartorários disseram que dá para registrar. Então isso foi um ganho muito grande para a gente, porque a gente começou a pandemia já preparado, né? Então a lei veio no meio do ano, a gente já estava desde o início do ano fazendo assembleias virtuais, e já sabendo o que não podia errar, né? Porque a gente sempre tinha lá a pessoa que tinha uma dificuldade maior com a tecnologia, que não sabia baixar o aplicativo, como faria a votação. Então, como a gente começou antes, a gente acabou até já fazendo uma mentoria para as próprias administradoras, dizendo, vai dar problema aqui. Na hora da votação, você tem que estar preparado. Lá é por fração, não pode fazer na enquetezinha lá do Zoom. Lá é voto por unidade, mas você tem que controlar tais itens de inadimplência, a questão de marido e mulher entrando ao mesmo tempo. Então, a gente já foi antecipando esses problemas para as administradoras e fluiu muito bem. Quando veio a lei, a gente já estava com doutorado ali na Assembleia. E hoje, a gente conseguiu chegar num ponto que a gente antecipa os debates, a gente faz pré-assembleias. Então, acho que o sucesso de fazer uma assembleia virtual que ela corra lisa é você antecipar os temas. Então, hoje, a comunicação antecipada à Assembleia já deixa as pessoas ali todas na mesma página, né? E elas vão para a Assembleia de modo muito mais assertivo, sabendo o que vai ser votado, sabendo as possibilidades. Se você quiser apresentar temas complexos numa Assembleia virtual, a chance dela não dar muito certo é grande. Então, se você antecipa, né, o tema, o custo, a consequência, quando chega lá, acaba se fluindo muito bem ali, uma pequena aresta ali para ser aparada, e já ir para votação. Então, foi uma ferramenta fundamental, até mesmo para a nossa expansão, né? Cidades que a gente não tinha ainda uma pessoa lá, um gestor local, que a gente foi convidado a participar de assembleias, conseguiu, e aí colocou lá um gestor, treinou o gestor, mudou para a cidade, treinamos o gestor, então nos permitiu aí uma aceleração na expansão nacional. Legal. Pô, fazendo até um gancho, Joaquim, o Maicon falou muito aí nessa preparação para a Assembleia, né? Você enxerga aí o aplicativo como um bom recurso
para você antecipar ali os pontos da Assembleia, às vezes até rodar uma enquete antes também para saber ali a temperatura do que vai ser debatido lá? Ô, Júlio, sem dúvida. Acho que o Michael tocou em vários pontos interessantes aí na hora que ele falou de Assembleia, que acabou me remetendo a uma série de coisas que a gente já viveu aqui com o produto de Knock Knox. Um deles é a enquete. A enquete, como você falou, né, é uma ferramenta, né, dentro do aplicativo do condomínio muito útil para você preparar a Assembleia, né? Entender quais são os assuntos que interessam mais aos condôminos, que eles querem endereçar nas próximas assembleias. E quando você, enfim, monta uma assembleia com uma agenda que interessa a maioria dos condôminos, eles participam mais, né? Acho que uma das grandes dores do síndico é fazer uma assembleia e ter uma baixa participação, né, dos moradores, dos condôminos durante a assembleia, e a decisão tomada ali fica fraca ou ser questionada depois pelos demais condôminos. Então, eu acredito que a ferramenta de enquete ajuda muito, a ferramenta de comunicação também, né? Você ter, por exemplo, se mandar o comunicado da convocação de uma assembleia pelo aplicativo, enfim, se você usa um aplicativo que tem essas funções, né? E poder acompanhar quem já viu esse comunicado vai te ajudar a entender o quórum que você vai ter, né? As pessoas que já estão sabendo de fato que aquela assembleia vai acontecer, porque quando você usa uma ferramenta unidirecional, por exemplo, um e-mail ou o próprio cartaz no elevador, é o tipo de comunicado que você não sabe quem leu de fato, né? Quando você usa uma solução como um aplicativo para se comunicar, você tem as informações de todas as unidades que leram, né, aquele comunicado, quando leram. Isso ajuda a tomar a decisão com relação ao planejamento da Assembleia, até para o dimensionamento do espaço que você vai receber as pessoas, para receber todo mundo bem. E no caso de uma virtual, que eu acho que é o melhor de tudo, te ajuda a entender, porque assim, na maioria dos casos, a gente está vendo ainda pessoas que querem participar presencialmente, a gente vê modelo híbrido, né, entre presencial e remoto, mas a Assembleia Virtual, o que eu ia dizer é que ela trouxe uma mobilidade muito grande para o proprietário, né, principalmente quem o maior interessado numa Assembleia, normalmente é o proprietário da unidade, porque as discussões de Assembleia normalmente tendem a impactar a propriedade, né, o imóvel, o valor do imóvel, a valorização desse bem, que pode ser um bem que você está usando ou pode ser um bem que você está rentabilizando por meio de aluguel. Então, eu acho que a mobilidade é um ponto-chave. A pandemia acelerou esse processo, né? Como o Mike falou, ele já estava se preparando para isso antes da pandemia. Quando a pandemia chegou, a coisa acelerou. Assim como o uso de aplicativo. O aplicativo também, para quem estava pronto, que foi o nosso caso, quando a pandemia chegou, as pessoas passaram a usar massivamente o aplicativo, porque elas não queriam mais se comunicar de outra forma, né? Aquela questão do encontro presencial não fazia muito sentido por um determinado momento. As áreas também precisavam ser reservadas. Enfim, acho que a gente tem uma pauta aí mais para frente para falar um pouco de aplicativo, mas acho que falando de Assembleia especificamente, acho que é isso. É a mobilidade que ela trouxe para as pessoas, a facilidade, né, de você não estar necessariamente nem na cidade, conseguir participar, entender, votar, colocar sua opinião e fazer o seu direito valer ali como condômino. Boa. Faz sentido, então, né, Maicon, essa questão aí de usar o aplicativo como um canal ali para distribuição de informações pré-assembleia, justamente nessa linha que você falou, né? Até entrando já nesse ponto, né? Você usa aplicativos no seu condomínio? Como que você explora isso também de forma estratégica aí para os seus Hoje clientes? a gente usa alguns aplicativos, cada um com uma aplicação, às vezes interna, às vezes com o condomínio, com o condômino. A Knock Knox é um dos grandes parceiros aí dos síndicos, e uma das vantagens do aplicativo da Knock Knox é que se você está numa administradora A, que usa um aplicativo próprio, e vai para B, que usa outro aplicativo, principalmente para quem é síndico profissional, quer administrar mais condomínios, você tem a mesma plataforma, a mesma linguagem. E também para os condôminos, né? Na medida que você vai se acostumando, né? Trocou uma administradora. Eu era acostumado com o sistema da administradora X, trocou a administradora e outro sistema. Você está na Knock Knox lá como parceiro do síndico e do condomínio em si, né?
você tem ali uma continuidade, né? As pessoas se adaptam melhor. Principalmente com aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade em uso de tecnologia, vai se acostumando. E na era, né, de super apps. Uhum. Você acha que isso passa? Sim. Não, eu ia falar só, isso daí passa mais segurança, então, para os moradores, eles sentirem que eles não têm ali um aplicativo amarrado na administradora, né? Os dados, inclusive, de tudo que está sendo que gira ali, né, dentro daquela ferramenta, isso gera mais essa tranquilidade. Eu vejo esse tipo de demanda, assim, mas na prática eu queria saber um pouco mais de você. Sim, Assim, é isso é visível para os visível, então. condôminos e é visível principalmente em transição de administradora quando não usam o mesmo aplicativo, né? Ou quando essas duas administradoras, vamos dizer, não se dão muito bem. Então, você tem uma transição ali com perda de dados, com perda de interfaces. Então, você faz o condômino sofrer, né? A ponto, às vezes, de perda de dados de condôminos, de atrasos de boletos. Então, se você tem uma continuidade ali, usando a Knock Knox, por exemplo, trocou a administradora, o condômino não sente isso na ponta. Uhum. Tá, legal. E aqui um ponto importante, acho que o Joaquim pode responder, e você também citando aí os seus casos. Olha, o Eric de Albuquerque, ele pergunta como que é a adesão dos moradores, o percentual de pessoas usando é alto? Como que é no caso aí do Knock Knock, Joaquim? Ô, Júlio, eu acho que a adesão, né, e a utilização é o principal indicador para nós aqui na Knock Knox, porque um aplicativo no condomínio que poucas pessoas usam não faz sentido para o condomínio, não faz sentido para o síndico, não faz sentido para os demais moradores, enfim, é um desperdício, né, na verdade, do tempo de todo mundo você implantar uma solução que as pessoas não usam, porque toma tempo na implantação e o pior, né, você cria um processo novo que na verdade, para muitas pessoas não existe, né, porque elas simplesmente não baixaram, né, ou não engajaram com a solução. Então, para nós, a utilização, né, a adesão é muito importante. Hoje, o nosso time trabalha no onboarding, né, no processo de ativação de um condomínio com muita proximidade, ajudando toda a equipe do síndico, a equipe de portaria, né, a usar todas as funções, e ao fazer isso, naturalmente, os moradores passam a usar, porque a solução é uma solução que, no fim do dia, melhora bastante a vida das pessoas, né? Fica bem mais fácil você se comunicar, você usar a área comum, você reportar problemas, sugestões, enfim, interagir, né, com os demais moradores, com a equipe de portaria, com o síndico. Fica tudo mais fácil quando você usa o aplicativo na sua plenitude, aumenta a segurança também para o condomínio. Então, acho que o desafio inicial, né, de ativação está na equipe, né, a equipe adotar, né, todos os procedimentos e usar de fato a ferramenta. E aí passa um pouco pelo síndico, né, de ser esse patrocinador que de fato implanta, né, e chama a equipe e apresenta os benefícios e por que nós estamos usando isso agora. Assim, a experiência nossa é os condomínios que passam de fato a usar as funcionalidades, eles percebem uma vantagem tão grande que toda a equipe passa a usar e vai ter ganhos, né? Porque o trabalho fica menor, fica menos massivo, né? Vou dar um exemplo simples, assim, cadastrar encomendas, né? Um condomínio, a gente tem condomínios que recebem 1.000 pacotes por dia. Um condomínio que recebe 1.000 pacotes por dia, no caderninho, é complexo. É um trabalhão para quem está cadastrando, né? Na caneta, escrever tudo isso. Então, imagina levar isso para um sistema que o porteiro que faz esse cadastro, ao invés de, sei lá, preencher vários campos num caderno e depois ter que interfonar, encontrar a pessoa para poder avisar que chegou a encomenda, ele simplesmente dá uns 3 toques na tela e vai para a próxima encomenda e a pessoa já foi avisada no aplicativo dela e ela é lembrada automaticamente pelo aplicativo se ela não vai buscar. Tudo isso facilita bastante a vida dessa pessoa. Também facilita para a portaria não ficar lotada de pacotes, né, e não demorar muito tempo as pessoas pegarem, porque a comunicação é instantânea com o morador. Acho que a gente já falou aqui em outra live sobre isso, né? O índice, o tempo, né, que as pessoas levam para retirar a encomenda é bem menor quando você usa um aplicativo. Isso diminui os riscos aí para o síndico também, né, que fica responsável por esses pacotes enquanto a coisa não é retirada lá da portaria. E para o porteiro também, né, porque ele acaba tendo mais tecnologia para trabalhar e menos
trabalho massivo ali de cadastramento em todos os processos, né? Eu dei o exemplo da encomenda aqui, mas em todos os processos é assim. Eu acho que uma coisa que também converge com o que o Maicon falou é cadastramento, né? A implantação, o que precede a implantação no condomínio é cadastrar todos os moradores. E quando você usa uma solução que está vinculada a um fornecedor de um outro serviço, né? Porque o aplicativo é uma solução de comunicação. O aplicativo é como o elevador, né? É uma solução para o prédio, não é uma solução de administração da propriedade, né? Se você vincula uma coisa a outra, administrador, por exemplo, no caso que o Marco falou, quando você troca um fornecedor, você perde todo o legado, né? Os dados que estavam ali, que estavam em outro sistema, não necessariamente são compatíveis para você importar em um novo sistema. E ainda tem a questão de nem sempre um software tem as mesmas funcionalidades da outra. Então, a nossa visão é que quanto mais agnóstica for a solução com relação aos fornecedores, melhor. A gente acredita que o aplicativo pode se integrar a todos os fornecedores e levar as informações desses fornecedores de maneira integrada para que também haja, né, uma eficiência do outro lado, mas não necessariamente precisa ser um aplicativo por fornecedor, né? Você pode ter uma solução que resolve tudo do condomínio integrada com todos os fornecedores. Tá, boa, legal. Olha, aqui o grupo TL está perguntando qual que é o aplicativo. O aplicativo, aqui no caso, a gente está falando do Knock Knox. Tem vários aplicativos aí no mercado, a gente costuma usar como exemplo o Knock Knox, justamente por ter esse case aí que a gente acompanha de perto, né? A Knock Knox, inclusive, faz parte aí do grupo do SíndicoNet, e a gente sabe o quanto dentro desse aplicativo a gente tem um nível alto ali de engajamento, superior, inclusive, aos outros aplicativos. Então, acho que esse é um ponto importante aí na hora de for avaliar ali qual aplicativo utilizar no condomínio. E seguindo ainda no aplicativo, o Maicon, vamos agora, então, mantendo aí essa tecnologia, essa ferramenta, vamos passar por algumas funcionalidades e eu queria saber como que você usa, Maicon. No caso aí, usando o aplicativo para envio de comunicados e para ter a comunicação direta também ali com os moradores. Como que você explora essa ferramenta? Então, esses aplicativos, o Knockbox é um exemplo, um grande exemplo disso. Primeiro, ele permite uma comunicação fluida do síndico, imediata, né? Você consegue distribuir para todos os condôminos. Você tem já um pré-cadastro, então você tem lá uma validação pela Knockbox, por exemplo, de quem é realmente condômino ou locatário daquela unidade. Às vezes você tem grupo de WhatsApp, você não tem a segurança de quem está ali realmente ser alguém que pertence ao condomínio, né? Um espião, alguém que já deixou de existir uma relação com o condomínio. Então, essa validação é muito importante, principalmente em tempos de LGPD, que você vai estar passando dados ali que importa só o condomínio, sabe-se lá para quem, né? Então, é importante utilizar aí uma ferramenta. O Joaquim já validou, por exemplo, as enquetes. As enquetes atualmente não são legalizadas, mas é algo que eu vou lutar para que logo sejam legalizadas até as enquetes. E é uma forma excelente de você encaminhar as votações para a Assembleia, né? Você tirar a febre, você verificar se algo realmente é uma demanda, de repente é uma questão que ninguém está dando a menor bola, são só 2 ou 3 pessoas, então essa comunicação é fluida. Porque grupo de WhatsApp, principalmente aberto, ele beira a insanidade, né? Não existe isso. Infelizmente, as pessoas tiveram ali os ânimos aflorados durante o período dos últimos 2, 3 anos, e a gente brinca, né? Tem um monte de leão de WhatsApp, né? Quando chega na Assembleia, vira gatinho. Então, a pessoa ali por trás, muitas vezes falam coisas que, no real, ela nunca falaria, né? No ao vivo. E, às vezes, ela cria rusgas que a gente não consegue depois mais aparar. Então, essa informação, muitas pessoas, às vezes, não querem resolver o problema, querem audiência, né? Vou lá, vou lacrar. Essa questão de lacração, né? Vou jogar no grupo de moradores, vou lacrar. Nossa, falei mal do vizinho, falei mal do síndico. Ele não quer resolver. Quando você tem uma comunicação que você consegue ir para todos, né? E quando ele tiver dúvida, ele vem para você, que é quem vai tirar dúvida dele ou quem é que vai encaminhar a demanda dele, essa comunicação flui muito melhor. Então, a gente nota, por exemplo, nos raros grupos que a gente tem aberto, porque já era uma política, era uma condição do condomínio, às vezes o negócio não flui porque a pessoa não está interessada em resolver, ela está interessada em ter
audiência. E quando você tem a comunicação via aplicativo, é realmente um diálogo, há o registro, né? Você consegue estruturar uma comunicação. Boa. Acho que um ponto que você estava falando antes, até aqui da nossa live, é justamente a importância do síndico. O Joaquim comentou sobre isso também, do síndico realmente comprar a ideia e acreditar no potencial ali do aplicativo, porque depende muito também desse engajamento do síndico e de como ele conduz e traz ali esses moradores para dentro dessa ferramenta, né? Eu acho que isso faz toda a diferença e isso é algo que você tinha falado antes, né, também, do quanto você percebe que quando você usa o aplicativo dessa forma, né, os moradores de fato ali realmente passam a entender e fica muito claro para todos que aquele sim é o canal oficial de comunicação e de outros serviços do condomínio como um todo. Então, esse papel do síndico, essa postura do síndico é muito importante para ter sucesso com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de Até para tecnologia. complementar esse ponto, até para transparência, muitas vezes, se você está usando o WhatsApp de um síndico, de um preposto, aquela comunicação fica ali restrita aos dois. Se você está utilizando um aplicativo, né, e a comunicação é oficial do condomínio, trocou o síndico, está lá registrado. Né? Aquela informação não é da pessoa do síndico, aquela informação é do condomínio. Fica lá registrado todo esse histórico ali da tratativa. Perfeito, o Maicon. Essa é uma das preocupações que a gente tem do legado, né, dos dados do condomínio, de toda a história ali, das informações do condomínio, ela não ficar vinculada a uma pessoa, a um fornecedor. Na verdade, isso é daquele condomínio, né? E a gente pode trocar os fornecedores, pode trocar o síndico, pode trocar o time de portaria, pode trocar os moradores de uma unidade. E tudo isso é pensado na nossa plataforma. Por exemplo, acho que alguém mencionou aqui no chat de LGPD, né? Se a gente, como é que a gente está pensando, né? Eu não lembro a pergunta, mas é algo assim. E o nosso produto é 100% em conformidade com a LGPD, né? A gente teve esse cuidado desde o começo, né? Desde a época que começou a se discutir a LGPD, a gente começou a preparar o nosso produto para isso. Hoje, inclusive, a Knox tem um Data Privacy Officer que responde, né, todas as solicitações que são enviadas. O nosso produto está 100% em conformidade, ele protege os dados dos usuários, ele tem todos os consentimentos necessários para fazer o que ele faz. Ele permite, por exemplo, que um usuário consiga anonimizar o dado dele, sem que isso prejudique o condomínio, né, sem que isso deixe o condomínio sem o detalhamento da informação necessária para questões de segurança, por exemplo. E, de alguma maneira, a gente acaba tirando o peso das costas do síndico aí com relação à LGPD em muitos aspectos. Por exemplo, voltei lá no caderninho de encomenda. Aquele caderno de encomenda está cheio de dados pessoais, que aquilo não é um banco de dados também. E a lei hoje, a LGPD ela também serve para aquele caderno. Né? A forma como você armazena esses dados, né, está exposto à lei também. E se uma pessoa solicitar ao síndico, que é o responsável por aquele caderno, né, por aquele banco de dados, que é aquele caderno que está cheio de dados de gente lá, que se apague aquelas informações, como é que o síndico vai fazer? Vai pegar toda a pilha de caderno e mandar apagar? Ou vai destruir todos os cadernos porque precisa apagar o dado de uma pessoa? Então, a gente dá solução para esse tipo de problema que parece pequeno, mas na hora que ele surge, né, vira um problemão, né? E eu não sei se tem algum síndico que está nos escutando agora que já viveu esse tipo de problema na pele, mas na hora que ele acontece, realmente é complexo. Então, assim, estamos em conformidade com o LGPD e a gente dá vazão, né, a muitos usuários, que é um outro problema, né? Principalmente quando se fala de LGPD, né? Quando você tem muitos usuários, LGPD começa a ficar um pouco mais aflorado, né? Porque você tem a gente tem condomínio com 900 apartamentos. 900 apartamentos, primeiro não cabe num grupo de WhatsApp, né? E se coubesse, né, ia ser impraticável você lidar com 900 apartamentos no WhatsApp. E pior, você ia expor o telefone de todos os moradores para todos os outros, né? Então é algo que na nossa plataforma não existe. As pessoas elas não têm os dados pessoais dos outros moradores, elas não têm acesso às ações dos outros moradores na plataforma. Então, se um morador
por exemplo, reservou uma área do condomínio, ninguém fica sabendo quem foi que reservou, a menos que vá lá na churrasqueira e descubra que é o fulano do apartamento 302 que está lá usando naquele dia. Mas isso não está num caderno que você abre e olha e vê a informação de outra pessoa. Assim como as informações de encomenda, assim como as ocorrências registradas, né? Tudo, a gente é muito preocupado com a privacidade dos nossos usuários. E na troca da unidade, que eu acho que é um ponto importante, né? A pessoa deixa de morar no condomínio. E eu acho que o Michael falou isso, né? Você não sabe se a pessoa ainda mora lá ou não e continua no grupo do WhatsApp. No Knock Knocks, quando a gente adiciona um morador novo numa unidade, ou exclui, né, uma unidade, um morador que está lá, os dados daquele morador ficam vinculados àquela história dele lá no condomínio. Mas o próximo morador da unidade é como se ele recebesse uma unidade novinha em folha, que não tem dados do passado, mas aqueles dados do passado não foram jogados fora. Então o condomínio tem todo o histórico do morador anterior, se ele precisar consultar, se tiver algum problema que depois foi identificado que estava envolvido com aquela unidade. Então, acho que esses dois pontos são, acho que, importantes aqui de colocar também. E até um complemento ali do que ele falou dos registros. Legal. Falou, as ocorrências. Aquele livro de ocorrência, das primeiras coisas que a gente chega no condomínio diz, não existe mais. Né? No regimento, a gente apaga aquilo. Porque senão, tá lá, vou registrar minha ocorrência. Deixa eu olhar aqui para trás. O fulano do 203, sempre que traz a mãe, tem gritos durante a noite. Então, tá expondo todo mundo, né? Então, o livro de ocorrência digital é LGPD na veia. Sabe que a Taula Armentano, que está aqui assistindo a gente, nossa grande amiga, parceira, eu costumo chamar ela de senhora Mind Map, está aqui com a gente. Ela falou de tamanho do... até 900 unidades, né? Ela pergunta justamente isso. A Taula é muito especializada em condomínios clube, né? Ela pergunta se o Knock Knocks atende todo o tamanho de empreendimento ou tem alguma limitação de quantidade de unidades? Não tem nenhuma limitação, não, Taula. Pelo contrário, a gente ajuda a resolver o problema de comunicação em grandes condomínios. Eu acho que quanto maior o condomínio, maior o desafio de comunicar e de lidar com a informação, né? Porque o volume de informação é muito grande. Não tem limitação de tamanho. Hoje, como eu falei, a gente tem casos de condomínios eu estou até checando aqui, o maior condomínio que nós temos hoje tem 1.792 unidades. Mas a nossa média são condomínios em torno de 200 unidades, 150, 200 unidades, né? É o mais comum. Mas a gente atende a todos os tipos de condomínio, não tem limitação de tamanho, não. Boa. E a Taula até complementa aqui, olha, centralizar a demanda é muito bom para garantir que ninguém fique sem resposta e garantir a adesão dos condôminos. É muito do que você estava falando também, né, Michael? Só para eu dar uma sequência aqui, eu acho que ainda sobre aplicativo, vale falar, já que a gente está falando de valorização do síndico, vale falar se você, no seu caso, Michael, se você usa o aplicativo para expor ali o Maicon ou a sua empresa, né? Se você tem ali uma página específica para os moradores, muitas vezes eles não sabem, isso é fato, assim, muitos não sabem, primeiro, quem é a administradora e os sabem, né? Mas quem que é aquela pessoa, aquele profissional, né? Da onde ele veio, né? Quais são as referências dele ou até quem que é essa empresa que administra o nosso condomínio, principalmente falando de condomínios maiores. Então, vamos falar um pouco sobre isso, do aplicativo, mostrando ali mais a cara do síndico. E depois, só para vocês entenderem, está falando de ferramentas, a gente vai falar um pouco também de telas de elevadores. Vamos falar um pouco do uso do Trello também, que ajuda na valorização do síndico. E algumas outras tecnologias que a gente pode explorar aqui, como gestão da manutenção, até prestação de contas. Mas, para a gente fechar aqui essa questão do aplicativo, Maicon, você explora esse lado também de você se posicionar dentro do aplicativo e você ter ali passo. Como que você usa Então, os aplicativos que a gente utiliza, a gente explora o método da empresa de gerir. A gente não fica explorando tanto quem é a pessoa física que está lá. Até porque a gente tem uma preocupação desde o momento da Assembleia, dizer, você está elegendo um CNPJ que vai gerir com os melhores profissionais com um método. Né? Então, se esse profissional, por exemplo, precisar tirar férias, se ausentar, trocar de condomínio, porque a gente está focando nele numa região outra, o morador não tem que sentir essa troca. Por mais que a gente
busque muito a humanização do atendimento, a gente não pode canalizar para a pessoa física. Né? Então, eu digo, você não está elegendo o Michael, você está elegendo o método em forma de fazer uma gestão. Então, se o Michael sair, o outro vir, ele vai te atender, ele vai ser simpático, ele vai te dar todas essas ferramentas aqui para gestão. Não se apegue ao Michael. Né? Então, a gente explora isso para dizer, ó, esse é o método da empresa de gerir, né, o teu condomínio. Os diferenciais são esses, da empresa, não daquela pessoa. É para a pessoa não dizer, esse é mais simpático, esse sorri menos, esse sorri mais. Então, é o método de gerir o condomínio. Sempre, claro, buscando humanização, mas não pode ser um apego de pessoa física, né? Uhum. Boa. Olha, eu tô vendo aqui que muita gente tem dúvidas aqui em relação ao Knock Knox. A gente até pediu para o pessoal de atendimento do Joaquim, da própria Knock Knox, já está respondendo aqui boa parte das perguntas também, tá bom? Nesse caso, Michael, eu entendi, legal, assim, você realmente tem essa preocupação de mostrar o seu método e a sua empresa, e usando aí o aplicativo como um canal para isso, né? No Knock Knox, Joaquim, tem algo que ajude o síndico nesse Júlio, tem sentido? sim. Recentemente a gente lançou o Knock Knox Elite, que é um programa que a gente criou voltado para síndicos profissionais, que eu acho que inclusive é o grande foco desse papo aqui, né? E o Knock Knox Elite, ele é um programa que entrega a nossa plataforma na versão mais completa, gratuitamente para todos os condomínios desse síndico parceiro por 18 meses. Além disso, a gente também tem uma parceria com o Síndico Net, né? Então a gente tem descontos aí nos produtos Síndico Net, no Cotebem e no Experts, para quem quiser fazer curso no Síndico Net. Mas dentro do aplicativo, acho que a grande vantagem é que a gente oferece para o síndico uma página dele, onde tem as informações profissionais desse síndico, os outros condomínios que ele administra. Isso ajuda a vender, né, o trabalho desse síndico. E dessa página os moradores podem, inclusive, compartilhar com outras pessoas. Às vezes você quer indicar o seu síndico, né? Você está satisfeito ali com o trabalho do seu síndico profissional e quer indicar ele para outros condomínios, para amigos, enfim. A partir dessa própria página dentro do aplicativo você consegue fazer essa indicação. Lá tem os contatos, né, do síndico e, enfim, redes sociais, telefone de contato. Todas as informações necessárias para você acessar o síndico profissional e também divulgar, né, o síndico que está atuando no seu condomínio. Esse mesmo modelo existe também para administradoras, né? A gente também tem parceria com administradoras e a administradora que usa a nossa solução, né? Acho que é uma coisa que a gente falou no começo, que ela também pode ter a página dela dentro do nosso aplicativo e a partir dessa página o usuário vai, inclusive, para os serviços que a administradora provê, que são específicos da administração de condomínios. Boa. E para fechar, então, tem a questão também de relatório. O síndico consegue ter na mão ali as estatísticas do condomínio para poder explorar isso de forma estratégica dentro do condomínio? Sim, Júlio. O nosso produto ele oferece uma série de relatórios para o síndico, né, de todas as funcionalidades, detalhamento de uso, dos moradores. Mas para o síndico que é parceiro nosso no programa Knock Knox Elite, ele também tem relatórios adicionais, né, periódicos, que todos os meses o síndico recebe com informações estatísticas um pouco mais avançadas do seu condomínio, de utilização, dos moradores, do perfil de horários, horário que a sua portaria está mais carregada, com encomendas, visitas, enfim. É um relatório mais profundo, mais denso, né, voltado para síndico profissional, principalmente, né, que está preocupado ali em aprimorar a sua gestão a partir dos dados. E a gente tem trabalhado para cada vez mais oferecer um relatório que gere muito valor para o síndico nessa gestão, para que ele conquiste não só o condomínio que ele já está, né, conquiste do ponto de vista de todo mundo muito satisfeito, mas também conquiste novos condomínios a partir desse boca a boca aí dos moradores que já têm o serviço dele. Legal. Vamos agora partir para uma outra tecnologia. Aplicativo sempre rende muito, né? A gente acaba, como tem várias funcionalidades ali, várias possibilidades, a gente vai sempre entrando cada vez mais ali. E eu estou vendo aqui que as perguntas vão surgindo também, mas acho legal a gente passar por outras
ferramentas aí que ajudam muito vocês, né? Maicon, telas de elevadores, tá? Eu não sei, em Curitiba, a Eletromídia já está em Curitiba e também nas principais regiões do Brasil, né? Mas tem outras também, lógico, né? Você usa telas de elevadores para mostrar aí o seu Usamos trabalho? bastante, tem Eletromídia, a gente é parceiro deles em várias cidades e dá para fazer multifunção. Então, a gente tem avisos que são mais fixos, a gente consegue colocar lá relatórios de atividades semanais do que vem sendo feito, e algo que eu utilizo bastante são drops, né, sobre regras do regimento interno. A gente nota, por exemplo, que alguma atitude lá está causando mais ali no condomínio, a gente coloca lá drops, né, aquele artigo certeiros, né, sobre alguma atividade, de forma, em regra, lúdica, né? Então, um artiguinho com um desenhinho, aquela coisa até que a criança chama a atenção, né? Então, sempre que bota uma gravura, um desenho, a criança também já vai falando, pai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, a gente utiliza bastante a tela aí para programação de eventos futuros, de manutenções programadas, de relatório de atividades realizadas e esses drops, né, de regimento interno, que às vezes a pessoa não acessou naqueles dias ali o aplicativo, a gente tenta canalizar o aplicativo, mas não acessou. Mas o elevador, né, ela vai, tirando se ela morar no térreo, né, ela vai utilizar o elevador todo dia. Uhum. Boa. Tá, não, acho que é um canal super importante, assim, e acho que também tem que saber usar, né, Michael? É muito fácil ali você relaxar com esse canal e ele acabar até virando contra você. Às vezes eu vejo condomínios que fica ali o mesmo comunicado por, às vezes, até meses, né? E o síndico acaba esquecendo, deixando de lado, e isso mata ali uma super ferramenta ali que você pode usar. Então, acho que é saber usar também, né? Em termos de knock-knocks, Joaquim, você tem integrações com telas aí de elevadores. Eletromídia, acho que em breve também, enfim, acho que isso é legal também, porque você vai ter o aplicativo ali integrado com a tela então, também, Júlio, a né? gente tem integração já com algumas telas e em breve, né, se tudo der certo, a gente também vai ter da Eletromídia. O que é legal, né, dessa integração? É que tem comunicados e comunicados, né? A gente fala, tem comunicados que a gente não quer que fique no elevador para todo mundo que passa lá ver, porque tem gente que está passando lá e não é condômino, não é morador. E alguns comunicados, dependendo de como eles são vistos, né, e interpretados, podem até depreciar o imóvel ali, as propriedades do condomínio. Às vezes um comunicado para falar de uma situação constrangedora entre vizinhos não é agradável de colocar no elevador para pessoas que estão passando ali e não são moradores. Então, a nossa aplicação permite que o síndico escolha dos comunicados que ele está mandando, né, para os moradores pelo aplicativo, quais irão para a tela do elevador e quando irá para a tela do elevador. Então, ele pode, inclusive, programar o horário que vai aparecer na tela do elevador, de maneira estratégica para que o comunicado fique disponível para as pessoas que interessam a ele, mas não necessariamente fique disponível para pessoas que não tem nada a ver com aquele tema. E tem comunicados que são do interesse de todo mundo, inclusive das pessoas que estão passando ali, né, dos visitantes, dos prestadores de serviço. Então, nesse caso, esses comunicados eu acho que vale a pena aparecer para todo mundo. E a gente tem uma integração super simples, que facilita bastante a vida, né, porque o síndico só precisa fazer uma vez o comunicado, não precisa cadastrar em mais de uma plataforma para que o comunicado fique nas telas, e ele pode colocar e tirar do elevador na hora que ele quiser, pelo nosso aplicativo com muita facilidade. Então, se é um comunicado, por exemplo, que ele disparou pelo app e ele já viu que, sei lá, 90% do prédio já leu, talvez não faz mais sentido ele colocar na tela do elevador, pode despublicar já aquele comunicado já impactou todo mundo. E aí é o que você falou, né? Um comunicado que não pode virar paisagem, né? Ele pode usar aquele espaço para promover as melhorias que ele está fazendo no condomínio ou para provocar os moradores, né, a participar mais na gestão, enfim. Tem várias oportunidades que o síndico pode usar com a tela do elevador. A gente acredita que o comunicado ele pode ser uma alternativa, mas nem sempre é o comunicado a melhor informação para ir para a tela do elevador. Boa, legal. Então, ó, a gente falou de assembleia virtual, a gente falou de aplicativos, de telas de elevadores. Vamos entrar em um agora. Todos esses, né, você sabendo usar, vai gerar benefícios para você, mas tem que realmente saber usar e saber engajar os moradores, tá?
para valorizar ali o seu trabalho. Tem um que eu acho super interessante, a gente vê cada vez mais uma tecnologia cada vez mais crescente, aí, principalmente em relação aos síndicos profissionais, que é o Trello. Né? A gente já fez, inclusive, aqui uma live especificamente sobre isso. E eu queria saber de você, Maicon, você usa o Trello? E conta como que você usa. Se você usa, né? Como que você usa nos seus condomínios? É só para o grupo ali de conselho ou se os moradores acabam tendo acesso também? E explica brevemente também o que é o Trello, só Maravilha. para quem O não Trello é uma sabe. ferramenta, um aplicativo que usa a metodologia Kanban. Para resumir essa metodologia, é você pregar numa parede um monte de post-it. E aí você organizar lá suas tarefas, na esquerda ali, uma coluna, botando tarefas que você tem que fazer. Né? Aí depois você começou a mexer nela. Você pega esse post-it e joga para uma coluna da direita. Ó, estou elaborando, estou pegando dados, estou em colheita de informações com terceiros. Depois você tem mais uma lá que é colhendo orçamentos. Então você vai deslocando esses post-its, né? Se fazia antigamente com post-it, né? Da de esquerda para a direita. Até que quando chega lá no final é concluído. Você vai arquivar, né? Você fez todo um caminho. É uma forma visual de você ver as suas tarefas. Às vezes a pessoa anota na agenda, às vezes a pessoa anota no WhatsApp. São ferramentas que você, para organizar visualmente, complicam muito. O Kanban não, ele vai por colunas, você vai jogando da esquerda para a direita até terminá-las. E aí você consegue, isso vai fazer no aplicativo, né? Não vai ser um post-it, mas você vai pegando os cartõezinhos e vai jogando, e dentro de cada cartãozinho ali você vai colocando quem é o responsável, se você tem lá o zelador que vai também fazer uma interação, se o conselheiro vai fazer uma interação, um prestador, você pode convidá-lo. Então, é uma ferramenta excelente. Tem desde a modalidade gratuita até modalidades profissionais, que, claro, tem um custo maior. A gente está em processo de implantação para toda a carteira do Trello. Então, você vai ter níveis de acesso, ou só a equipe, né? Informações administrativas internas. Então, você pode envolver toda a equipe, só a parte dos sócios, dos supervisores. No condomínio, a mesma coisa. Você pode incluir, convidar os conselheiros para participarem, ou você pode até criar cards públicos, né? Onde você permite, através de um link, que as pessoas façam anotações, façam indicações para você, e aí você vai escolher se aquilo ali aparece só para aquele convidado ou se ele pode fazer lá o que a gente chama de quadro público, onde aparece para todo mundo. Né? Você pode, por exemplo, colocar lá um quadro público sobre sugestões de equipamentos e reformulação da academia. Então, fica lá tudo estruturado, né? As pessoas, eu quero um elíptico esse, eu quero, tá aqui os orçamentos de uma esteira, então vai ficando público, vai ficando coordenado. Ó. Aqui são ideias, aqui são orçamentos, aqui já são compras, aqui já instalação, e aí finaliza o processo. Então você consegue deixar na forma visual, né, o andamento desses processos, e não só numa cadência de e-mails ou de mensagens que fica muito mais difícil de visualizar a evolução do processo. Então o Trello é uma ferramenta ótima, tem outras ferramentas também que usam a metodologia Kanban, né, mas ele, por ter a modalidade free, né, gratuita ali para até 10 quadros, é o que eu recomendo hoje. Boa. Vamos entrar aqui num outro ponto que já não é mais tanta novidade, né? Que são as pastas aí de prestação. Não é nem as pastas, mas a prestação de contas digital mesmo. Como o síndico pode usar aí ao seu favor, né? Mais uma tecnologia também que está bem de explorar, dá um retorno bem bacana. Conta no seu caso, Maicon, como que você explora isso? Eu imagino que até no próprio aplicativo você consiga fazer, pelo menos indicar ali os links para onde ter acesso, enfim, e aí entrar mais nessa parte Bom, hoje administrativa. existem várias administradoras que já estão nos permitindo, e alguns aplicativos nos permitindo, fazer as pastas totalmente digitais e você ter análise até pelo conselho antes do fechamento dela. Então, isso facilita absurdamente, porque às vezes vem uma pasta e você tem especificidade, às vezes, de um conselho ou outro que quer uma forma de montagem desta pasta ou uma inclusão de uma informação. E quando a gente trabalhava lá com a pasta física somente, virava um problemão, né? Porque a pasta ia para o condomínio, aí chegava lá, quero que inclua aqui tal dado, quero que inclua aqui tal documento, e aí já está tudo numerado. Aí vira um inferno, você vai ter que refazer todo ele, renumerar todo ele. Então, assim, até a numeração perde credibilidade.
Com a pasta totalmente digitalizada, né, e hoje já tem administradoras que nos permitem o fechamento, mês terminou dia 30, dia 1º eu estou entregando a pasta digital já para o conselho. Então, o conselho já vai fazer essa análise. Ah, tá tudo certinho? Fechei, né, vou numerar, posso gerar lá a pasta física. Já tem muitos condomínios nossos que não existem mais pastas físicas, né? Tem muito condomínio ainda que está no duplo, né? Física e digital, mas tem que ser algo totalmente igual. Mas tem muito condomínio, a tendência hoje é ter a pasta somente digital, né? Porque parou aquela neura de eu preciso ver a nota original. Hoje a nota original é digital, né? Então não tem porquê. Você não tem mais a cópia do cheque, né? Então é tudo eletrônico, né? O documento original já é eletrônico, então não precisa ter uma pasta física, né? Ah, mas eu quero ver o lerite assinado. Não precisa mais, é digital, não aceita digital. Então facilita muito essa tecnologia quando você entrega para o conselho, analise. E assim, as validações são digitais também. Então ele vai anotar eletronicamente, já vai aparecer para os outros, né? Não fica aquela desgrama da pasta física, vai para o condomínio, aí vai para o primeiro conselheiro. Aí parece a Santinha, né? Não sei se praticavam em São Paulo a questão da Santinha. Fica na casa de cada um, daí fica lá 5 dias. Pô, mas com quem que tá? Esqueceram a Santinha lá, passa para o próximo. Então, a pasta digital, todos podem ver ao mesmo tempo. É mais uma facilidade, né? Então, é uma evolução que a gente está dando, graças a Deus, que chegou. É uma parte aí muito aí da gestão mesmo, né? Financeira, o ERP ali das administradoras, e que eu acho que isso é que é legal dos aplicativos. O aplicativo não deixa de ser um hub ali de conexões que você pode ter com todas as áreas do condomínio. Para as pastas digitais, ou até, no caso, Joaquim, aí falando um pouco mais já que a gente está falando de pastas, de documentos, de transparência também, você ter ali um diretório com os documentos e arquivos do condomínio. Dentro do aplicativo também, de novo, não deixando ali o dado que é de propriedade do condomínio, né, na mão só da administradora, por exemplo, né? Então, acho que até nessa parte o aplicativo ajuda sim, também, Júlio. né? O aplicativo, assim, os aplicativos para o condomínio, eu imagino, nem todos têm essa função, mas enfim, o Knox tem essa função também, né, de ter uma espécie de drive lá, né, que o síndico pode ir disponibilizando documentos para os moradores, ele pode organizar esses documentos por temas, enfim, poderia criar as pastas, né, de prestação de contas lá dentro, e disponibilizar para os moradores. O legal desse formato, né, e de ter um aplicativo que carrega esse legado, é que o morador que chega, né, hoje, ele consegue ver, né, o histórico, né, ele vai entender ali o condomínio que ele veio morar, principalmente quando ele é proprietário, né, e tem um interesse maior na entender o histórico desse imóvel, ele consegue olhar o que aconteceu até antes dele ter chegado no condomínio, né, com muita facilidade, sem ter que pedir para ninguém. Basta ele se tornar usuário e ter aquele acesso, né, que ele tem acesso aos documentos. Facilita muito, por exemplo, o síndico também, falando de pastas de documentos, né, os documentos também de regimentos, a convenção do condomínio, tudo isso está disponível, né, quando o síndico organiza, né, o drive do condomínio, né, no aplicativo da Knox. Se ele colocar todos esses documentos lá, quando o morador chega, né, e entra e passa a usar o aplicativo, automaticamente ele tem acesso a esses documentos e pode acessá-los sem ter que ficar pedindo, né? Porque o que a gente vê na prática é um morador chegou e ele começa a pedir todos esses documentos para o síndico para poder entender o que ele pode, o que ele não pode, como as coisas funcionam no condomínio. Com o Knox você não precisa pedir nada, basta ele se cadastrar no aplicativo, o primeiro acesso ele já tem acesso aos documentos também do condomínio que são do interesse dele. Boa. Acho que esse é um pulo do gato mesmo, né? Assim, o quanto essas tecnologias ajudam a diminuir o desgaste do síndico, né? Ela não só otimiza trabalho, mas diminui desgaste, porque você tem ali tudo mais acessível e organizado para todos os moradores. O Maicon deve, em alguns condomínios que você entra, você deve perceber muito isso, né? Quando a coisa não está ainda bem estabelecida, você vê ali ainda os moradores fazendo a mesma pergunta, diferentes moradores sempre sobre assuntos que já estão ali disponíveis, e com o tempo as coisas vão mudando, porque eles vão entendendo onde está tudo lá, o repositório, enfim, tudo organizado, e aí vai poupando muito aí
a vida do síndico e ele passa a ter tempo para a vida dele também, né? Para fechar, tem uma aqui que a gente não falou ainda, que é aplicativo ou até plataforma para gestão da manutenção, tá? Você usa, Maicon, você tem usado cada vez mais? Você está começando a usar? Como que você está? Em que estágio você está em relação a essa tecnologia? Nós utilizávamos um aplicativo para fazer gestão de manutenção. Faz 2 meses nós migramos o aplicativo para fazer essa gestão. E essa gestão hoje tem que ser automatizada e ela tem que ser um lembrete constante para a equipe. A gente está indo para 200 condomínios. A gente não consegue fazer isso no Excel, a gente não consegue fazer isso contando, né? Infelizmente, isso é a prática do 99% do mercado. Eu vou contar que o meu prestador vai me avisar, né? O meu camarada lá que faz a recarga do extintor diz, faz 11 meses e 30 dias que eu recarreguei, vamos recarregar de novo? Ou o teu corretor te ligar, não, o seguro vence hoje, vamos renovar? Você não pode depender dele, né, para te avisar. A responsabilidade é tua. Então, você tem que usar um aplicativo, o Excel. É legal, até determinado padrão ali de atendimento. Você tem 5 condomínios, você consegue tocar, né? Você consegue olhar linha a linha. Depois que você começa a crescer, você vai ter que ter um aplicativo para te avisar, porque algumas coisas você não cota do dia para a noite. Você vai precisar de uma maturação, muitas coisas você vai precisar de alçada junto ao conselho. Então, você vai ter que ter lá uns remembers, o próprio aplicativo te avisando. Maicon, tal item vai vencer daqui 45 dias. Maicon, vai vencer daqui 15 dias. Maicon, vai vencer essa semana. Então, ele vai te avisando até que você realiza a manutenção, faz a evidência e ele automaticamente gera, né, a próxima ocorrência para dali 1 mês, 6 meses, 1 ano, dependendo da periodicidade daquela manutenção. Mas você tem que automatizar de alguma forma, né, esse processo e você tem que se avisar. Né? Se você ficar dependendo de todo dia, vou abrir o Excel para ver se tem alguma manutenção e algum condomínio vencendo, você não vive. Então você tem inúmeras ferramentas hoje para te avisar, né, sobre uma manutenção que vai ser necessária, né? E você ter a programação, o tempo hábil para isso. Boa. E acho que ajuda muito também os relatórios ali de manutenção, né? A manutenção é algo que pode ficar muito invisível, né? Aos olhos ali dos moradores, e isso dá vista a todo o trabalho que é feito para manter ali tudo funcionando, né? De novo, aí você tem um canal como um aplicativo que vai mostrar também, pode disponibilizar esses relatórios. Se você usar direito, você vai também explorar o antes e o depois através de fotos que você pode usar, explorar imagens Júlio, também. eu queria Então, fazer uma parte aqui, que eu acho que esse é um tema que nos interessa muito. Assim. O aplicativo da Knox não é um aplicativo de gestão de manutenção, por exemplo. Mas, como eu falei mais cedo aqui no papo, a gente está super aberto a integrações. Assim como as telas de elevadores, a gente acredita muito que, por exemplo, um aplicativo de gestão de manutenção pode e deve estar integrado à nossa solução. Hoje nós temos conversa aberta com os principais, os melhores aplicativos do mercado, exatamente para poder viabilizar isso. Porque a ocorrência é aberta dentro do aplicativo da Knox. E, na nossa visão, essa ocorrência tem que, em algum momento, chegar, né, no aplicativo de gestão de manutenção e se tornar um ticket ali, né, para o síndico acompanhar e resolver alguns problemas. Nem sempre a ocorrência é motivo para um ticket, mas em alguns casos é necessário uma manutenção. E a gente entende que o aplicativo de gestão de manutenção é totalmente diferente de tudo que a gente faz, por isso que não está dentro da nossa solução essa parte de gestão da manutenção. Mas existem ótimos aplicativos que ajudam o síndico a ter uma agenda de manutenção, a não ficar dependendo do fornecedor lembrar, né, que é o caso que o Maicon acabou de falar aqui, foi Cleiton, que é o nome de um dos CEOs aí de aplicativo de manutenção. Né? E o Maicon falou da Eleme, exatamente, pode falar. Que é um dos bons aplicativos de manutenção do mercado hoje. Mas o Maicon estava falando que às vezes você fica dependendo do fornecedor, né, do corretor, te lembrar que está vencendo um seguro, ou do fornecedor de extintores lembrar que seus extintores estão vencendo. E num condomínio, eu acho que essa responsabilidade é do síndico. Essa responsabilidade não é do fornecedor, porque se o extintor vencer e tiver um incêndio, o síndico é o responsável pelo sinistro e por todo o dano causado, né, pela falta de manutenção no prédio.
E aí, quando você vai pensar um condomínio com 1.000 unidades, né, que é o caso que a gente usou aqui mais cedo, é impossível você fazer a gestão dos extintores, da manutenção de elevadores, de dedetização, enfim, e de todos os equipamentos que existem num condomínio com essa magnitude, se você ficar usando Excel e depender de alguém te avisar. Então, realmente, o aplicativo vai ajudar bastante, inclusive a montar uma agenda, a pensar um cronograma financeiro para o condomínio, né? Para que não fique tudo caindo na mesma data e onerando demais a conta do condomínio. Eu acredito que faz muito sentido usar aplicativos desse tipo. Nós, na Knox, estamos pensando aqui um modelo de parceria com alguns aplicativos de gestão de manutenção, exatamente para poder levar, né, um pacote completo, integrado para os nossos clientes. Aqui, olha, tem um perfil aqui, AAACMO, ela fala que seria ótimo se tivesse um único app, um app unificado, né, com todas essas funções. O que a gente enxerga, eu acho que você compartilha disso, Joaquim, é que o grande lance aí é você ter um aplicativo com boas integrações com outras soluções ali, que funcione de uma forma fluida por parte do usuário, por exemplo, que usa a Knox, ele vai ter ali, de novo, como eu falei, um hub ali de conexões com funcionalidades que você praticamente usa o próprio aplicativo, só que você por trás está usando ali outras plataformas, né? Então, esse é para onde as coisas Júlio. estão A caminhando, gente né? entende que o nosso aplicativo ele é um aplicativo para ajudar as pessoas a morarem melhor nas suas residências, em condomínios, e faz parte, né, do morar diversos fornecedores seria um equívoco da nossa parte tentar fazer todas as soluções. Tentar fazer todas as soluções iria nos levar a fazer muito mal todas elas, e a gente prefere focar em fazer uma experiência muito boa de morar para as pessoas e trazer via integração, né, num modelo que a gente chama de plataforma, os demais parceiros de outras soluções que são necessárias também para que a experiência num condomínio, de morar, de gestão desse espaço seja fácil, né, para o administrador, que é o síndico aí. Então, a gente acredita muito nesse modelo. E, assim, a inspiração, a gente tem várias inspirações, né? Mas eu acho que até para dar um exemplo aqui para vocês, para ficar fácil de entender o que eu estou querendo falar aqui, assim, a gente pensa muito parecido com o iFood. Não adianta, o iFood é muito bom em fazer você encontrar a comida, fazer você pagar a comida e fazer você receber a comida rápido. Mas tem gente que vai querer comer pizza, tem gente que vai querer comida japonesa, e não dá para o iFood ser o restaurante também, senão ele não vai conseguir atender bem a todo mundo. Aqui a nossa lógica é parecida. A gente tem as funções de comunicação, de armazenamento de dados, de controle dessas informações todas com muita segurança, com muito compliance às leis, mas existem serviços que não têm link direto, né? Mas tem link indireto com o nosso propósito de existir. Então, esse serviço a gente entrega por integração e a gente acredita que tem muito caminho para parcerias aí. Legal. É isso que é interessante. É um aplicativo, acho que é um dos diferenciais aí. É um aplicativo muito orientado para moradia e para os moradores, né? Por isso que ele acaba tendo esse engajamento maior aí por parte dos moradores, que acaba ajudando o síndico, para o síndico ali ter um controle de tudo ali, e tudo fica mais na mão dele, principalmente essa parte aí de comunicação. Bom, a gente falou então, acho que das principais tecnologias hoje em dia que ajudam a valorizar o síndico. Eu acho que ficou muito claro aí para todo mundo que não adianta só ter a tecnologia, você tem que saber usar, porque senão ela vai se voltar contra você, e isso é super importante. Então, se você quiser usar um aplicativo, se você quiser usar uma ferramenta de manutenção, que mais? A própria tela do elevador, o Trello também, você tem que saber usar. E sabendo, e o grande lance é sempre a simplicidade, né? Na outra ponta, os moradores, eles buscam muito por isso. Então, você levar isso, essa simplicidade, essa facilidade, eles vão enxergar sempre cada vez mais valor na sua gestão e principalmente no seu nome ali, ou o nome da sua empresa ali, como uma empresa de sindicatura profissional. Para a gente fechar aqui, Maicon, suas últimas considerações. Tem alguma tecnologia que a gente não falou e que você queira falar rapidinho aqui para a gente? Bom, hoje está cheio
tecnologias estão surgindo novas aí para atender o condomínio em relação à economia, segurança. Nós buscamos muito romper paradigmas aí com condomínios. O fato de ter muitos condomínios nos facilita que eu preciso de um, né, que tope a inovação para eu pegar esse exemplo e começar a levar para os outros. Então, isso me facilita a vida para implantar novas tecnologias. Que a pessoa fica, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, os condomínios são muito bacanas assim, abrir as portas também para mostrar, ó, estamos usando tecnologia, estamos na vanguarda, mostra para os outros clientes. Então, isso evolui, acelera ali o processo de disrupção no mercado condominial. E concordando plenamente com o que tu fala, pode falar. Lembrando que você fez, acho que a primeira Também, assembleia no metaverso, né, Fizemos a primeira no metaverso, o pessoal achou loucura Verdade. no início, depois gostou, depois achou fantástico. Dá um trabalho do caramba ali. Estamos esperando embaratear os óculos para a gente conseguir fazer em mais condomínios. E o metaverso é um exemplo de tecnologia que ainda é um pouco complexa. Né? Como você falou, tem que ser simples. Né? A comunicação tem que ser simples. Né? A gente vai implantar algo aqui, o que a gente faz em regra? A gente pega alguém, ou a gente pega alguém, um gestor da equipe, ou pega alguém até dos parceiros aqui que nós temos e entregamos para ele assim, usa. Sem falar uma palavra, usa. E a gente quer ver a dificuldade dele. Porque vai ter muito usuário na ponta do nosso condomínio que vai baixar o aplicativo e não lê o tutorial, não vê o vídeo, não viu nada assim. Eu quero ver quanto é intuitivo. E aí ele sofre aí umas 2 horas, depois me passa teu feedback. Eu não entendi como faz isso. Beleza, obrigado, anotado. Vamos falar com o desenvolvedor, com o aplicativo. Tem como simplificar, deixar mais intuitivo, né? Que a pessoa que tenha dificuldade consiga, em poucos toques, né, chegar ao seu objetivo. Porque se for algo complexo, que eu tenho que dar um curso, né? A gente tentou alguns aplicativos aqui. Quando a gente chegou, peraí, eu tenho que dar um curso para o meu gestor usar. Não vai funcionar com condomínio. Então tem que ser algo que o meu gestor, que já está versado com condomínio, pegue, eu não explique nada para ele, ele consiga usar. E aí o condomínio vai ter um pouquinho de necessidade de explicação. Então tem que ser muito simples, senão não tem adesão. Perfeito, Michael. Você foi cirúrgico. Cara, a gente, assim, falando outras tecnologias, né, para o condomínio, acho que eu vou falar de uma tecnologia que está vindo aí, que a gente já está trabalhando aqui, já tem algumas coisas quase prontas e já ensaiando algumas com alguns usuários, que é inteligência artificial. Eu acho que inteligência artificial vai tornar os aplicativos, assim, quem estiver usando, né, usando bem, incríveis para os moradores. Não só para os moradores, para o síndico, para todo mundo que usa, né, para a portaria. No nosso caso, o que a gente quer, assim, eu tive um papo essa semana, no começo da semana, com o Marcos, que é o responsável pelo nosso produto, né, pelo planejamento do nosso produto, que a nossa discussão era, cara, o que falta, né, para o usuário abrir o aplicativo e ter na tela o que ele gostaria que tivesse naquele momento. Com base no comportamento dele, na hora que ele usa, nas informações que a gente tem. A gente tem muita informação de uso que já nos permite usar a predição com inteligência artificial para falar, bom, o Joaquim acabou de abrir o aplicativo agora porque ele vai buscar a encomenda, que acabou de chegar, ele viu que chegou mais cedo e agora ele está abrindo para buscar a encomenda, então eu deveria abrir para ele já a informação da encomenda, o código lá para ele retirar na portaria, porque eu já sei que é isso que ele vai fazer. E a gente vai usar, então, esses algoritmos de inteligência artificial, não só para esse exemplo que eu dei, mas para muitos outros, né, para melhorar a experiência do porteiro, para melhorar a experiência do síndico, para ajudar o síndico a lembrar das coisas que são importantes ele fazer ali na plataforma. Se ele entrou e aquele dia é o dia que ele, por exemplo, deveria mandar uma mensagem falando sobre a Black Friday que está chegando. 15 dias, 20 dias antes da Black Friday, o aplicativo vai sugerir para ele, falar, acho que vale a pena você fazer um comunicado hoje falando que vem a Black Friday aí, para as pessoas preencherem os cadastros certinho, para não ter encomenda chegando no apartamento errado. Enfim, todos os recados que normalmente o síndico precisa dar, que são sazonais, a aplicação poderia prever, entendeu? A gente tem época de chuvas que o aplicativo podia pegar a informação, né, com inteligência artificial pela meteorologia, já disparar para os moradores, só com autorização do síndico. Acho que tem vários cenários aí onde a gente vai usar a inteligência artificial em breve que vão chamar muita atenção dos síndicos e dos moradores e vão facilitar a vida de todo mundo. Boa, e
E o legal é que isso já está acontecendo, a gente está, né, no comecinho só, né? E isso tudo que você falou, Joaquim, pelo que eu estou vendo de vocês investindo, né, nessas melhorias ali e agora em inteligência artificial, acho que é questão de tempo também, e não muito tempo, né, para já começar a virar uma realidade e ser aí mais um recurso aí para ajudar todos vocês síndicos aí que acompanham a gente. Então, enfim, muito legal o nosso papo. Acho que conseguimos aí abordar as principais tecnologias e fazer um exercício aí do que pode ser feito. Enfim, e ajudar vocês aí nessa árdua missão de se mostrarem mais e serem mais valorizados ali, porque, como eu falei no início, né, a atividade de síndico ganhou muita relevância nos últimos 2 anos, né? As nossas pesquisas mostram isso. Agora está na hora de vocês, a pessoa de vocês como síndicos, ganharem essa relevância, porque a gente está vendo que é isso que está faltando, essa valorização da pessoa do síndico, e vocês têm muita tecnologia aí para usar ao favor de vocês, mas de uma forma correta. Então, eu conversei aqui com o Maicon Guedes, que é CEO da Informa Síndicos, aí uma das maiores empresas de sindicatura profissional aí do Brasil, e com Joaquim Venâncio, que é CEO do aplicativo Knock Knocks, o aplicativo que a gente aqui é meio que fã, e é o aplicativo também que mais tem melhores avaliações nas lojas, seja na Apple ou nas lojas do Google, e também o maior nível de engajamento de usuários, e é isso que ajuda muito vocês síndicos aí a transformar e melhorar a qualidade de vida aí dentro dos condomínios. Tá joia? Então, obrigado mais uma vez. A gente se vê, então, numa próxima live ou nos boletins do SíndicoNet e no próprio portal do SíndicoNet como um todo. Obrigadão. Valeu, Júlio. Até mais, pessoal. Valeu, Maicon. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.